share my life. Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 24, versículo 25. Jesus disse aos seus talmidim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, o Messias, em todas as Escrituras. Esses dois discípulos, esses dois talmidim, que estão no caminho para Emaús, foram meus companheiros na minha crise de fé. E eu percebi, assim também como esses homens perceberam, quando é que eu estava saindo da minha crise de fé. Eu percebi também o meu coração voltando ao calor do afeto por Deus. Eu comecei também a perceber a voz de Deus sendo pronunciada dentro de mim. Mas para que isso acontecesse, algo foi muito determinante na minha caminhada. Eu fui estudar a Bíblia de novo. Eu fui ver Moisés e os profetas. Eu fui reler os evangelhos. Eu fui à Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. E comecei a confrontar os clichês da minha prática religiosa com a Bíblia Sagrada. As minhas expectativas frustradas a respeito de Deus com a Bíblia Sagrada. As evidências que eu esperava de Deus no mundo com a Bíblia Sagrada. E comecei a perceber coisas muito diferentes. Por exemplo, eu me lembro que na minha infância eu cantava uma musiquinha que dizia assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Mas depois eu cresci e percebi que na minha vida eu convivia com o temporal durante muito tempo e o temporal não passava nunca, e muito embora eu acreditasse que Cristo estava no barco. Pior do que isso, eu me tornei pastor. E até hoje eu convivo com pessoas na vida de quem está chovendo já há 20, 30, 40 anos. Pessoas que convivem com um sofrimento crônico e Cristo está no barco, mas o temporal não passa, não passou nunca. Eu me lembro, por exemplo, de ouvir as pessoas repetindo: o meu Deus é um Deus de milagres. Coisas do tipo: se Deus fecha uma janela é porque Ele vai abrir uma porta. Eu já vi pessoas com as suas vidas destruídas, com as suas contingências existenciais absolutamente demolidas. Gente que convive com um sofrimento que eu não sei realmente se eu suportaria. E aí eu comecei realmente a investigar a Bíblia Sagrada. Será que Deus prometeu mesmo tudo isso que eu acho que Ele prometeu? Será que ver milagres no meu dia a dia são estas as evidências da presença de Deus na minha vida e ao meu redor? Será que eu estou buscando Deus no lugar certo? Será que toda a minha construção teórica realmente se sustenta pela Escritura Sagrada? E foi então que eu comecei a refazer as minhas crenças e descobri a diferença entre fé e crenças. Fé é uma confiança em Deus. Crença é uma maneira de explicar o que acontece. Fé é uma confiança em Deus. Crença é uma elaboração teórica a respeito de Deus, da vida, da relação de Deus com a vida. E aí eu descobri que eu, na verdade, não estava vivendo uma crise de fé. Eu estava vivendo uma crise de crenças. E a Bíblia Sagrada era o melhor caminho, se não o único caminho, para que eu pudesse rever as minhas crenças e refazê-las à luz da revelação. Parei de ouvir os clichês da minha tradição religiosa e voltei para a Bíblia Sagrada. Isso fez toda a diferença na minha vida. Eu oro a Deus que a Bíblia não lhe falte. Eu oro a Deus que você tenha discernimento para comparar tudo que você ouve de jargão e clichê da sua tradição religiosa com a Bíblia Sagrada e que você estude com seriedade, porque tenho certeza,
o Espírito de Deus vai trazer a você o entendimento da palavra de Deus. Eu oro assim, por esse discernimento do Espírito Santo, a partir da palavra de Deus, para que aquilo que lemos e estudamos se torne a voz de Deus pronunciada no nosso íntimo. Eu oro assim, convido você a fazer a mesma oração. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo.